Olá, eu sou o pastor Adejarlan Ramos, bem-vindo ao nosso canal. Queremos agradecer a você que tem nos acompanhado em nossas exposições. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe aqui o seu like, o seu comentário. É a forma que você tem de nos ajudar. Também o YouTube verificar que você gostou do conteúdo e recomendá-lo para outras pessoas. Nós queremos, nesta série de vídeos que nós estamos fazendo acerca de educação cristã, queremos falar agora com os professores de adolescentes. Queremos abordar a temática como trabalhar os principais conflitos da geração teen na escola dominical. Você, caro professor de escola dominical, que ministra para os adolescentes da igreja, é um desafio muito grande, né? Nós precisamos, então, atentar para isso. Nós vamos abordar aqui algumas questões fundamentais que a geração de adolescentes enfrenta no contexto que nós estamos vivendo. A adolescência, nós podemos dizer que é uma das fases mais lindas da vida do ser humano. Embora seja uma das fases mais lindas, é uma das fases mais complexas. As maiores mudanças que acontecem na vida de um ser humano, elas acontecem primeiro no ambiente intrauterino, durante o processo de gestação, e depois na adolescência. As maiores mudanças, então, de um ser humano, depois da vida intrauterina, acontecem, então, na adolescência. É uma fase de mudanças, é uma fase chamada de transição biopsicossocial. O adolescente, nesta fase, ele começa a entrar no mundo dos adultos, mediante o crescimento, as mudanças do corpo, depois através das suas capacidades, seus afetos, também pela busca de definição de identidade, do seu papel no meio social. Então, lidar com o adolescente é um desafio muito grande que os educadores cristãos têm, especialmente os adolescentes desta geração que nós estamos vivendo. O adolescente está numa fase de transição, ele está caminhando para a fase adulta. Inclusive é daí que vem o termo adolescente, que está relacionado a crescendo, né? A adolescência, segundo alguns estudiosos, né, vão dos 12 aos 21 anos para as garotas, dos 13 aos 22 para os garotos, embora é muito discutível, né, essa questão, e para alguns acham que é relativo, né? Há muitas discussões sobre essa questão da idade da adolescência. Às vezes as mudanças, os fatores culturais e sociais produzem algumas diferenças nessa questão de definir, né, o período da adolescência. Esse período traz muitas mudanças físicas, emocionais, sociais, intelectuais, enfim. Vamos comentar um pouquinho, e esse é um fator fundamental para você, professor de escola dominical de adolescentes. Para você ter êxito, então, como educador cristão de adolescentes, você precisa conhecer a Bíblia, obviamente, preparo bíblico-teológico, esse é um desafio também muito grande, e também conhecer o mundo dos adolescentes e a característica dos adolescentes. Se você não conhecer as características dos adolescentes, o seu trabalho na classe de adolescentes se tornará ineficaz, ineficiente, né? Então, vamos comentar um pouco sobre as características dos adolescentes. Primeiro, mudanças físicas e psíquicas. Durante a puberdade, o adolescente ele passa por uma série de mudanças estruturais e também fisiológicas. Isso é uma consequência natural da vida, né, do ser humano. As mudanças biológicas e fisiológicas estão associadas à maturidade sexual. Isso marca basicamente a maturação sexual, né, a transição da fase da infância para a adolescência. Essas mudanças físicas que acontecem nos adolescentes é um dos fatores, por exemplo, que deixam eles em determinados momentos acanhados, complexados ou mesmo às vezes até com medo do que está acontecendo. Nessa fase, cada parte do seu corpo se desenvolve com muita rapidez. A fase entre os 10 e os 12 anos, devido à alteração hormonal, ocorre nos meninos o crescimento do pênis, a primeira ereção, a primeira ejaculação, que é chamado de espermarca ou semenarca, né? O aumento também dos pelos pubianos, que espaçam também a questão da tonalidade da voz, né? Nas meninas ocorre a menarca, a primeira menstruação, também o aumento dos pelos vaginais e o crescimento das mamas. São as características e as mudanças físicas que acontecem, então, nos adolescentes. Quanto à questão também da sexualidade, há uma mudança significativa na puberdade. Entre os 9 a 13 anos da menina e entre os 10 e 14 anos do menino, acontece, então, o amadurecimento dos órgãos de reprodução, né? É a maturação, então, sexual, que prepara
o homem prepara a mulher para gerar filhos. Os hormônios são responsáveis pela reprodução humana, começa a ganhar importância nesse momento, né, no corpo. Esses hormônios, eles são responsáveis pelas características sexuais secundárias e também para a acentuação dos impulsos sexuais. É por isso que nesse momento, né, na puberdade, na adolescência, eles passam a ter frequência, né, mais acentuada de pensamento sobre a prática sexual, desencadeando então às vezes uma necessidade, entre aspas, de a pessoa se masturbar, né? O adolescente cristão tende a ficar desapontado, ficar preocupado, porque ele passa a ter um forte desejo sexual e ele não estava acostumado a isso. Tudo para ele é novo, é uma mudança. Isso faz então que às vezes ele se sinta até culpado diante de Deus por causa disso, né? Então, ele deve aprender a lidar com esses impulsos sexuais, né? Nós sabemos que a mídia hoje, ela explora muito isso. A mídia, através das diversos tipos, né, que existem hoje, as mídias sociais, enfim, elas exploram muito essas questões da sexualidade. O sexo livre é a moda de hoje, a virgindade é coisa do passado, não ter experiência sexual é motivo, então, de críticas, de zombaria. Enfim, tudo isso incita os jovens, os adolescentes, então, a verem o sexo, né, de maneira muito precoce e sem compromisso. O único compromisso da mídia, né, vamos dizer assim, é se preocupar com a difusão do sexo que eles classificam como seguro, e eles então indicam os preservativos. É a única preocupação. Prega-se então muita liberdade sexual, que não tem limites, enfim. E o jovem cristão, o adolescente cristão inserido nesse contexto, então ele recebe muita pressão, né, por esse contexto que ele está vivenciando. E isso choca com os princípios cristãos que são ensinados então pela igreja. E é exatamente esse choque, né, com os princípios que são ensinados pela igreja, com o contexto social que ele está vivendo, que gera o conflito. Isso é o fator gerador então do conflito. Então o professor deve orientar o adolescente, mostrando que o impulso sexual é algo natural do ser humano, não é coisa do diabo, como alguns pensam. O desejo, então, por sexo, tanto no homem como na mulher, é produzido graças a uma ação do sistema neural específico do nosso cérebro, levando às fases da excitação e levando também ao orgasmo, que envolve os órgãos genitais. A orientação, então, para esses adolescentes deve ser dada com base na palavra de Deus. Lá em 1 Coríntios capítulo 6, o versículo 12, está escrito: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas. Então o professor deve atentar para essa questão, mostrar a sua responsabilidade, atentar que o professor, educador cristão, ele está ali para contribuir para a formação do caráter cristão, né? Ele deve ensinar como que o homem e a mulher devem ser puros e castos até o casamento. Enfim, um outro elemento aqui, além da sexualidade, que é um conflito que eles sofrem, existe também a pressão do grupo, né? A pressão do grupo também é algo que acontece muito, né? Aqui seria interessante nós abordarmos sobre essa questão, ampliando um pouquinho essa questão da adolescência, né? O adolescente, ele passa, eu vou abrir aqui um parênteses para trazer algumas questões relacionadas a uma visão geral dos conflitos, né? Eu já falei sobre o conflito relacionado à sexualidade, mas uma visão geral mais ampla acerca dos conflitos. Nos últimos anos, você sabe que passou-se a utilizar muito a expressão conflito ou crise de identidade. Essa expressão crise de identidade, ela foi utilizada primeiramente por ocasião da Segunda Guerra Mundial, né? Os soldados entravam em estado de choque, né, e não conseguiam lembrar-se nem do seu próprio nome. E aí, por ocasião da Segunda Guerra Mundial, eles passaram a utilizar essa expressão crise de identidade para se referir a esses soldados que entravam no estado profundo de choque e não conseguiam lembrar nem dos seus nomes. A partir de então, com o passar do tempo, a expressão então tornou-se comum e passou-se a ser utilizada para se referir ao conflito do processo de amadurecimento dos seres humanos. Daí veio a expressão
crise de identidade. Essa expressão crise de identidade, ela é utilizada muitas vezes em relação aos adolescentes. Os adolescentes, eles estão numa fase que eles estão procurando a identidade. Essa identidade, ou essa busca pela identidade, passa por alguns elementos. As relações familiares, né? A família do adolescente, ela exerce um papel fundamental nessa formação da identidade. Símbolos de status também está muito relacionado a isso. O adolescente, ele busca a sua identidade, né? Se firmar como indivíduo, adotando determinados comportamentos e posturas. É por isso que ele quer usar um carro, um corte de cabelo, um skate, uma jaqueta de couro, uma guitarra, um aparelho de som, uma roupa, tudo na moda. Por quê? Porque isso é símbolo de status. Ele, na procura da sua identidade, ele procura quais são os símbolos de status na sociedade. Ele também, na sua procura pela identidade, ele também procura utilizando o comportamento adulto. O adolescente sente a necessidade de parecer adulto. Por quê? Porque quanto mais ele parecer adulto, maior respeito ele vai conquistar, né? E ele vai entender que ele conquistou a sua identidade. Ele vai ser mais visível se ele se comportar como um adulto. É por isso que ele procura a identidade nas práticas, né, e no comportamento adulto. Outra maneira do adolescente também procurar sua identidade é através da revolta. Em alguns casos, então, ele se revolta, né? Ele, diante desses conflitos que ele está vivenciando, ele se revolta, né? Por que eu não posso ser isso? Por que eu não posso ser dessa forma? É uma busca também pela identidade. Ele também se preocupa muito com a opinião alheia. Nesse período aí, que ele está validando a sua autoimagem, é muito importante para o adolescente, nesse contexto da sua formação, da sua identidade pessoal, a preocupação com a opinião dos outros. O que os outros dizem? Por isso que quando você coloca o adolescente numa situação constrangedora, é muito terrível para ele, porque ele pensa, o que os outros vão pensar de mim? Né? Por isso que uma situação muito constrangedora na escola, no convívio do grupo social dele, dos demais adolescentes, isso é algo terrível para eles, porque ele se preocupa com a opinião alheia. Nesse período também de busca de identidade, eles também se identificam muito com celebridades. Às vezes eles até perdem a sua própria individualidade. Eles querem ser como o ídolo do futebol, o ídolo da música, do rock, do ator de cinema, daquela personagem que ele admira. Por isso ele quer agir. Aquela personagem se torna um ídolo para ele. E ele quer agir, ser como ele, né? Então ele busca os ídolos da sociedade para formar a sua identidade. Ou no desejo de procurar a sua identidade, ele então se baseia nos ídolos. Às vezes isso é momentâneo, depois passa essa fase. Ele também, às vezes, utiliza a exclusão preconceituosa. O adolescente pode se tornar extremamente intolerante nessa busca da sua identidade, às vezes até cruel em demais aos outros adolescentes, né? Às vezes ele exclui um outro adolescente, uma outra pessoa, só pelo modo de vestir. O modo dele vestir, por exemplo, que não é igual do grupo que ele pertence, ele então exclui aquele indivíduo porque não pensa como eles, não age como eles, não se vestem como eles. Pode ser uma atitude, então, de exclusão nessa busca da sua identidade. Por que os adolescentes, então, têm conflitos? Por causa das mudanças que acontecem. Eu já enumerei uma delas aqui, a questão da sexualidade. Ele passa por mudanças físicas, né? Ele passa também por mudanças sexuais, já enumeramos aqui. Ele passa também por mudanças sociais. Você veja que nesse momento aqui, os adolescentes, na fase da infância, o mundo do indivíduo, na fase da infância, está limitado à família. É o primeiro grupo social que ele entra em contato, é a família, o ambiente doméstico. O mundo da criança é muito limitado, é o mundo doméstico. Por isso a criança ela é egoísta. À medida que ela vai para a escola, vai crescendo, vai se escolarizando, né? Ela então passa por uma mudança. Ela entra em contato com outros grupos sociais e os adolescentes começam a entrar em contato com outros adolescentes e eles percebem que o seu mundo é mais amplo. Então, nesse momento, eles passam a ter mudanças sociais. Eles querem andar com aquele grupo, eles querem se identificar com aquele grupo, eles querem se comportar com aquele grupo social, para eles terem um senso de aceitação e de pertencimento. Para eles serem aceitos no grupo e terem o senso de que eles pertencem ao grupo, eles então
começam a se comportar como aquele grupo. Eles também passam por mudanças religiosas, por isso gera conflito. No período da infância, por exemplo, em que ele frequentava a escola dominical, em que Deus era apresentado para ele como o papai do céu, como o criador, agora quando chega na adolescência, ele começa a questionar muitas dessas coisas. Por que ele começa a questionar? É porque ele não é uma extensão dos pais. Isso é um ponto importante. As pessoas acham, às vezes, que os filhos eles são extensão dos pais. E os filhos são indivíduos, eles são pessoas. Quando chegam na adolescência, eles estão caminhando para adquirir a sua identidade e a sua individualidade. É por isso, então, que eles mexem muito com os seus conceitos religiosos. É aí que eles começam a perguntar, será que Deus existe de fato? Será que a Bíblia é confiável, é verdadeira? Será que essa religião que eu estou é a religião verdadeira? E se a outra religião for verdadeira? Eles começam a questionar isso. Por quê? Eles não querem ser e eles não são apenas uma extensão do pensamento dos pais. Eles estão caminhando para a sua individualidade. Então eles estão sendo sinceros, eles estão sendo céticos, porque eles estão sendo sinceros, eles precisam então dar uma chacoalhada nos seus conceitos para eles internalizar. É por isso que eles começam a questionar. É por isso que nas aulas de escola bíblica para os adolescentes, eles questionam muito. E o professor de escola dominical deve estar atento a esses questionamentos e ser sincero. Os questionamentos deles são sinceros e a resposta do professor de escola dominical também deve ser sincera. Eles passam também por mudanças morais. Nesse período da adolescência, eles passam a lidar mais com o abstrato e menos com o concreto, eles estão mais preocupados com o que é certo e menos com o que é errado, eles passam por mudanças cognitivas, eles passam a ser mais altruístas, eles estão dispostos mais a refletir sobre questões morais. Então, essas questões que eu acabei de enumerar aqui, mudanças morais, mudanças religiosas, mudanças físicas, mudanças sexuais, mudanças sociais, são essas mudanças que geram os conflitos na geração teen, na geração de adolescentes. Agora, como é que eles lidam com esses conflitos? Pode ter várias posturas, dependendo do adolescente. Alguns são de ocultação, eles escondem, eles enfrentam essas dificuldades guardando os problemas para si mesmos. Essa pode ser uma reação, né? Por isso que, às vezes, em determinados momentos, você pode ver na mesa do jantar, né? Pode perceber que eles estão, às vezes, ocultando algo para si mesmos, né? Outra maneira é a sublimação. Às vezes, eles transformam determinadas coisas práticas que são inaceitáveis em comportamentos mais aceitos socialmente, né? Por exemplo, aí que alguns partem para o esporte, por exemplo, né? Porque eles querem, então, sublimar, eles querem usar, vamos dizer assim, aqueles impulsos que ele tem para algo que é errado, canalizar para algo que é certo, é a sublimação. Eles também, às vezes, se isolam emocionalmente, né? Eles, então, pode ter uma outra reação, que é se isolar emocionalmente. Em alguns casos também eles partem para intelectualização, ou seja, eles interpretam a situação apenas do ponto de vista cognitivo, para não ter que lidar com sentimentos, então, indesejáveis. Então, essa é uma reação que alguns têm, de ocultação. Outra reação diante dos conflitos é o extravasamento. Outros já agem, enquanto uns ocultam, outros extravasam. Eles extravasam por meio de ações impulsivas. Eles querem, por exemplo, matar aulas, eles querem importunar os colegas, eles praticam, às vezes, atos de vandalismo, né? Ele quer extravasar de várias maneiras. Às vezes, por exemplo, eles chutam latas de lixo. É a forma que eles têm, então, de extravasar, né? O que eles estão passando, o conflito que eles estão passando. Outros retrocedem a determinadas fases, e outros também projetam, né? Transferindo para outra pessoa. São os pensamentos, os impulsos. Existem outros que lidam com as questões dos conflitos superando, é a superação, né? Eles, às vezes, evitam a responsabilidade, a liberdade de fazer determinadas escolhas. Uns apegam a uma coisa, apegam a outra coisa. Uns conseguem, então, superar este momento em que eles estão passando, né? Mediante isso, então, vocês estão vendo que os conflitos, então, eles são inevitáveis, né? Voltando a enumerar a questão dos conflitos,
Um dos conflitos que eles surgem, né, está relacionado à questão da pressão do grupo. O grupo, então, ele tem uma pressão muito grande sobre os indivíduos, sobre as pessoas, especialmente sobre os adolescentes. Eles convivem em grupos para se identificar, os grupos passam a ter uma influência muito grande e eles também querem ter o senso de aceitação. O senso de aceitação no grupo faz com que eles ajam, então, conforme o grupo. Eles querem conquistar, então, os seus espaços, né? Eles, então, passam a ter amigos, mas, às vezes, esse grupo, eles passam a exercer uma influência, um controle sobre eles. É o que nós chamamos, então, de pressão, então, do grupo, né? É aí, por exemplo, nesse momento dessa pressão, então, do grupo, que eles, então, se envolvem, às vezes, com amizades ruins, né? Eles não conseguem perceber o abismo à sua frente. Primeiro, eles passam a acompanhar os amigos para festinhas, para baladas, para encontros, em lugares que são diferentes do seu cotidiano. Depois, ele abre o seu coração e começa a confidenciar os seus problemas. Nesse momento, ele se torna uma presa fácil. Em seguida, ele deixa de estar na igreja. Depois ele começa a ceder às pressões do grupo. O grupo começa a dizer: apenas um trago, fume só essa vez, isso não é nada demais, eu não vou contar para ninguém, é para você não desagradar os amigos, né? Não ser diferentes. E nesse momento ele começa a criar uma imagem dos pais da igreja como ultrapassados, caretas, fanáticos, e é nesse momento que ele começa a perder o encanto pela vida cristã, começa a ter frieza espiritual e a perda da comunhão com Deus. Então, a pressão do grupo. A incompreensão dos pais também é um momento difícil para o adolescente, né? Os pais geralmente não sabem como tratar seus filhos, ora trata ele como criança, ora trata ele como grandes, enfim, né? Então, a incompreensão dos pais é um fator que gera também conflito. Nem sempre os pais estão preparados. Quando nós falamos aqui da incompreensão dos pais, daí a importância, então, da igreja prover ensinamento também para os pais. Então, você, como professor de escola dominical de adolescentes, precisa promover também reunião com os pais dos adolescentes, porque muitas vezes eles não têm essa visão da adolescência que nós estamos trazendo aqui. Então, é importante convidar palestrantes preparados para falar para os pais o que é adolescência. Isso pode ajudar os pais nesse contexto da educação. A influência da mídia também gera muitos conflitos, né? A mídia exerce uma terrível influência no comportamento do adolescente, os meios de comunicação. A família vem se expondo hoje a um ataque muito grande, né, dos meios, das mídias, de uma forma geral, né? A internet tem exercido uma influência muito grande sobre os adolescentes e essa influência pode gerar também conflitos com os maus conteúdos, né, poluindo o ambiente, questionando as questões religiosas, enfim. Outro momento que gera conflito para o adolescente são as escolhas e decisões que ele tem que tomar, né? Decisões importantes que ele tem que tomar na vida. Aqui entra, por exemplo, a carreira profissional, as primeiras paixões que começam a surgir, né? As primeiras desilusões, a incerteza de ser amado, a questão de ser atraente, bastante para a pessoa com quem ele gosta, de quem ele gosta, enfim, né? Ele já nesse momento quer se sentir dono do seu nariz, né, entre aspas. Ele sente muitas dúvidas nesse momento de fazer escolhas. São as decisões que ele tem que tomar na vida. Eu vou enumerar aqui, o nosso vídeo não permite, né, vamos dizer assim, por causa do tempo, o assunto é muito amplo, é muito vasto. Eu vou enumerar aqui apenas a título de informação para você ver, cara, o professor de escola dominical, como é amplo, então, essas questões de conflitos de adolescente. Eu vou citar alguns pontos aqui, alguns casos, alguns elementos que geram conflitos nos adolescentes. A questão do abuso, por exemplo, a questão da ansiedade, estamos tendo adolescentes mais ansiosos, ataque de pânico, a questão da culpa, o sentimento de culpa pode ser muito forte em determinados momentos em um adolescente, a depressão, os distúrbios alimentares, né? Distúrbios do sono, estamos vivendo uma geração que dorme cada vez menos, as drogas, o álcool, a dúvida espiritual, a fobia, os medos que ele tem, às vezes a gagueira, tem adolescentes que às vezes têm problema de gagueira, isso traz um conflito muito grande por causa da estigma,
né, que é produzida pelos demais membros do grupo que ele frequenta. A questão do homossexualismo é uma questão também hoje que gera conflito, o complexo de inferioridade, a questão da convivência com os irmãos, a situação de luto na família, a questão da masturbação, a questão também da obesidade, o fato da obesidade, né, pode gerar ao adolescente também a muitos conflitos, as obsessões, as compulsões, os pais divorciados que vem aumentando o número cada vez mais, pode gerar conflitos nos adolescentes, a questão da pornografia, da pressão do grupo a gente já tratou, a promiscuidade, a revolta, a solidão, quantos adolescentes, né, que sentem de solidão, o suicídio, a timidez, tem adolescentes que são tímidos ao extremo, os vícios, né, em jogos de computador, a vida escolar, o conhecer a vontade de Deus, tudo isso que eu acabei de citar gera então conflitos. Mediante isso, então, caro professor de escola dominical, você deve estar consciente, né, do que é um adolescente. Nós já falamos aqui as características. Você deve estar consciente dos conflitos que os adolescentes enfrentam e você deve, então, estar disposto a ajudá-los. Você não é meramente um dador de aulas para adolescentes. Você é também um ajudador, um conselheiro, né? De que forma o professor pode ajudá-los? Vamos enumerar aqui no geral. É claro que este assunto, às vezes, cada caso específico, né, deve ser tratado de uma forma, mas vamos trazer aqui elementos gerais. Primeiro, saber ouvir, a essência de saber ouvir. Você deve ouvir os adolescentes, né? Fundamental nesse relacionamento com os adolescentes é ouvi-los, né? A palavra ouvir aparece várias vezes na Bíblia. Esse ouvir envolve a reprodução, você compreender o que o adolescente disse, né? Você desenvolve empatia por ele, você ouve o que ele diz e é capaz de reproduzir então o que ele disse. Então entra aqui você ouvir atentamente. Ouvir atentamente não é apenas você dizer que compreende, mas é você ouvir de fato, você ouvir de fato, né? Aqui entra o ouvido atento. Você tem que ouvir e não ver apenas o que está diante dos seus olhos, mas você tem que ver quais são os sentimentos ocultos que estão naquele adolescente. Os sentimentos ocultos que estão naquele adolescente vão vir à tona quando você ouvi-lo. Então você precisa ter um ouvido atento para ouvir os sentimentos e perceber os sentimentos ocultos que aquele adolescente tem, né? E revelar assim então o conflito. Esse ouvir também espanta o medo dos sentimentos, né? Você cria um ambiente seguro. Esse é um ponto fundamental. Os adolescentes só vão se abrir com você se você criar um ambiente seguro. Você não pode fazer julgamentos, né, diante do que ele diz. Se você logo de início já fizer julgamentos, em determinado momento você fizer julgamentos, ele já vai se fechar e não vai revelar para você os seus conflitos. Você tem que ter uma atitude de aceitação, mesmo diante dos sentimentos mais vis e repulsivos que ele está apresentando, né? Então, criar um sentimento de segurança. Esse ouvir envolve criar um senso, né, de segurança e espantar, então, o medo dos sentimentos. O ato de ouvir também ajuda o adolescente a ser o seu próprio conselheiro. Esse é o objetivo, né? Ele ser o seu próprio conselheiro. A questão de ouvir o adolescente, resolver os conflitos, é ajudá-los a eles próprios na solução desses conflitos. Às vezes não é dar conselhos prontinhos, mas é ajudá-los a conviver com esses conflitos e eles mesmos buscar as alternativas para sair desses conflitos. Promover também a aprendizagem. Nesse momento, então, que você ouve, você desenvolve, então, a aprendizagem, né? Esse é um elemento, então, muito relevante e muito importante. Aqui entra também a questão relacionada à empatia. Você deve, então, desenvolver a empatia, né, para com o adolescente. Quando ele sente que você o entende, o compreende, você vê o mundo sobre o olhar dele, ele vai ter uma liberdade maior para expor, né? Então, isso é muito importante, desenvolver o senso de empatia, de ver o mundo como o adolescente vê e de sentir como ele sente. Isso é um elemento fundamental que está relacionado ao amor cristão.
ao ágape. Às vezes as pessoas querem simplesmente dar conselhos, e os conselhos sem esses elementos que eu estou citando aqui, sem empatia, sem a capacidade de ouvir, sem desenvolver um local, um espaço de segurança, ele gera mais irritabilidade. Às vezes os conselhos irritam o adolescente, porque o conselho às vezes é egoísta, né? Você não ouviu nem o que ele disse, já está dando conselho, né? Às vezes também o conselho pode gerar ele a ser pior. Dar um conselho pode fazer a pessoa se sentir pior, porque ela não pode ou não está pronta para seguir o seu conselho. Isso pode gerar um sentimento de culpa. O conselho também pode ser ameaçador, porque às vezes você coloca as convicções, coloca as atitudes do adolescente em questões. Isso gera um sentimento, então, de insegurança, e ele vê esse conselho como uma ameaça. O conselho também pode ser uma chateação. Em que momento que o conselho é uma chateação? Quando somente você fala, você desenvolve um monólogo, você não deixa espaço para ele falar. É importante ele falar para você ver o que ele pensa e para você desenvolver também o ouvir atento e a simpatia, digo, a empatia por ele, né? A empatia por ele, e assim você também não contribuir para que ele desenvolva esse senso de chateação, que vai dificultar a sua mudança de atitude. O conselho, então, pode ser útil, né? Quando você, então, desenvolve esses elementos que eu acabei de citar. Os conselhos podem ser úteis também quando você, então, ouve, quando você desenvolve empatia, quando você trabalha para o adolescente aconselhar a si mesmo e buscar a solução ele mesmo, e quando você também não dá conselhos a todo momento. Quando você dá conselhos a todo momento, chega um momento que o conselho parece que já torna-se ineficaz, né? Você deve também perguntar se ele entendeu, e você deve, no caso como cristão, utilizar sempre a palavra de Deus. E aqui entra também a prática da oração. Você, como educador cristão, deve dobrar os seus joelhos e orar por cada um dos seus adolescentes que Deus colocou, então, nas suas mãos. Então, os conflitos então da geração teen, ele pode ser trabalhados pelo professor de escola dominical. O professor então deve ser um conselheiro, deve saber lidar com os adolescentes, ter essa habilidade. Aqui entra você se preparar melhor, você fazer leituras, você buscar a direção de Deus, participar também de reuniões, né, de cursos de capacitação para melhorar a sua atuação entre os adolescentes, né? Você deve desenvolver esses elementos que nós acabamos então de elencar, colocando sempre acima de tudo a oração e a palavra de Deus. Então, trabalhando os conflitos então da geração teen, da geração de adolescentes na escola dominical. Inevitavelmente você vai conviver com esses problemas, com essas dificuldades dos adolescentes, da geração teen, dessa geração que nós estamos vivenciando. Que você possa então buscar a Deus, se qualificar melhor, e esperamos que esse vídeo tenha contribuído para você melhorar a sua atuação enquanto professor de adolescentes da classe de escola dominical. Que nenhum dos seus adolescentes venha se perder, que você seja um instrumento dado por Deus, e utilizado por Deus para contribuir para que os seus adolescentes sejam pessoas salvas, libertas, transformadas pelo Evangelho, pessoas úteis à sociedade e cristãos autênticos no meio de uma geração corrompida. Que Deus o abençoe e nós aguardamos você no próximo vídeo. Até lá, na paz do Senhor.